Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos hoje no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 3 e o versículo de número 13. Assim está escrito: Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a vinda de Jesus do céu à terra e a sua volta para o céu. Nós encontramos nesse texto o relato de João, quando daquele encontro de Jesus com Nicodemos, deixou registrado aqui que ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Por isso, nós conseguimos entender e provar, à luz da Bíblia, que no céu só está quem já era de lá. Dos da terra, nenhum, à exceção de Jesus, está no céu. Então a palavra diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Bem, por que houve então a necessidade de Jesus descer do céu e vir à terra? Nós todos conhecemos e sabemos que Deus, ao criar a terra, colocou todas as coisas na sua devida ordem, formou o homem à sua imagem e semelhança, soprou nele o fôlego de vida, e ele então passou a viver e ter plena comunhão e liberdade com Deus. E enquanto assim estava vivendo, desfrutava o céu aqui na terra, até o momento em que ousou desobedecer uma ordem de Deus e transgrediu. Transgredindo, ele perdeu a comunhão, a liberdade, a eternidade e o acesso direto à presença de Deus. Foi lançado fora, então, no jardim e passou a andar como errantes, desgarrados, sem sentido na vida, e por aí passou isto a todas as demais pessoas, porque a palavra de Deus afirma que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que morreram. E eles, então, por conta do pecado, foram destituídos da glória de Deus. O que fazer, então, para resolver o problema criado pela humanidade? Através da desobediência. Entre os homens, Deus não encontrou um sequer que praticasse a justiça, um sequer que não tivesse contato com o pecado na sua vida, para poder representá-lo aqui na terra. Por quê? Porque o pecado passou a todos os homens. Então, todas as iniciativas que partissem da parte do homem para se aproximar de Deus, elas não teriam sucesso, elas não teriam resultado. Por quê? Porque existe a mancha, a marca do pecado. E a palavra de Deus diz que há uma grande divisão entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque Deus é santo e o homem, ele é pecador. No seu estado de pecado, ele está separado de Deus. E como separado de Deus, ele não tem como se aproximar de Deus. Deus, na sua santidade, também não pactua com o homem no seu estado de pecado. Daí, então, abriu-se um grande abismo, uma grande separação. E por conta disso, houve a necessidade de Deus, no seu propósito e plano de amor, ainda antes da fundação do mundo, comissionar o seu Filho Jesus Cristo para a realização de uma obra eterna de redenção que abrangesse toda a humanidade, para levá-los redimidos, libertos, transformados e restaurados à presença de Deus. Como Jesus habitava no céu, Jesus, como Deus verdadeiro, ele assumiu
este comprometimento com o Pai de vir. E por isso a palavra de Deus nos afirma que Jesus veio do céu. E aqui no texto que ele diz: ninguém subiu ao céu, senão o que de lá desceu. Então a habitação permanente de Jesus era o céu. E foi necessário ele despojar-se da sua glória para assumir o plano e o propósito de Deus e vir então a esta terra cumprindo a vontade de Deus. Então, como se deu isto? Se deu através da concepção sobrenatural de Jesus, conforme a Escritura afirma. O Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria e ele nasceu de maneira natural. Foi aí que então que ele deixou a esfera do céu para vir habitar na esfera da terra. Foi desta maneira que Jesus, ao vir do céu, entrou na terra através do nascimento. O nascimento natural, a concepção sobrenatural. No entanto, ao nascer, ele viveu entre os homens. Por quê? Alguém que pudesse resolver o problema da humanidade precisaria estar identificado com a humanidade. Esta é a primeira condição. A segunda condição, tomar ciência da maneira como as pessoas viviam. E terceiro, ter a disposição de resolver o problema desta humanidade perdida. E isso tudo nós encontramos em Jesus. Ele, ao nascer como homem na terra, ele identificou-se com a humanidade. Ao viver a sua vida devotada, santa, diante da presença de Deus, ele tomou ciência da condição em que a humanidade vivia. E, por fim, ele colocou a sua vida à disposição de Deus para entregar-se em sacrifício agradável a Deus, para pôr fim à separação que existia entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Sabendo, primeiramente, que a iniciativa para esse importante trabalho partiu de Deus. E Jesus veio para ser o executor da vontade e do plano de Deus aqui na terra. Então nós observamos aqui, à luz do que entendemos na palavra de Deus, na terra, 6 coisas estiveram ligadas a Jesus. De 7 que vamos falar. A primeira é que ele estava no céu e veio para a terra. A segunda é que quando Jesus chegou à terra, ele precisou entrar na vivência na terra através do nascimento físico, humano. E isto aconteceu. Deus providenciou e preparou todas as coisas para que elas se encaminhassem de acordo com o seu propósito e com a sua vontade. Então Jesus nasceu como qualquer um, teve os seus cuidados do nascimento, cresceu de maneira natural e normal, teve o seu desenvolvimento, viveu a sua vida entre os homens e vivendo a sua vida, quando chegou à idade, aos 30 anos, depois que ele submeteu-se ao batismo para cumprir a justiça divina e não por arrependimento de pecados, que ele não tinha e nunca teve, mas para cumprir a justiça divina. A partir dali, ele começou então o seu ministério aqui na terra, vivendo diante de Deus e na presença da humanidade, através da pregação, do ensino e da operação de milagres e maravilhas. Ele trouxe o conhecimento de Deus para a humanidade que estava errante e perdida. E isto aconteceu, à luz da Escritura, na plenitude dos tempos, um tempo preparado por Deus para que estas coisas viessem a acontecer. E então Jesus veio, e o relato bíblico é claro sobre isto.
ele veio do céu para viver na terra, habitar entre os homens e realizar aqui o propósito estabelecido por Deus. Então Jesus viveu de maneira agradável diante do Senhor, e a sua vida, o seu ministério, o seu ensino, a sua obra, tudo o que Jesus realizou aqui contribui para a conclusão do que ele veio fazer, que era finalmente entregar a sua vida a Deus em sacrifício a favor da humanidade. Então aqui ele nasceu, aqui ele viveu a sua existência, os anos que lhe foi permitido, aqui ele realizou a obra de Deus através da pregação, do ensino e dos milagres, e aqui ele se ofereceu como sacrifício a Deus a favor da humanidade. Então Jesus foi levado à morte. Não que a morte o levou, mas ele entregou-se à morte, e morte de cruz, como a Escritura afirma, pelo qual ele derramou o seu sangue inocente. Ele ofereceu-se a Deus pelo Espírito Eterno, com o objetivo de purificar as nossas consciências das obras mortas. Então, a vida que Jesus viveu, que culminou aqui com a sua morte, tem um significado específico. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Lembra que, inicialmente, eu disse que há um grande abismo entre o homem e Deus, que da parte do homem não é possível aproximar. Mas Deus, então, estabeleceu em Jesus este caminho, esta ponte de ligação, e Jesus veio e resolveu esta questão. Por isso é que a Escritura nos afirma que, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos ao pecado, pudéssemos viver para a justiça. Então, a morte de Jesus foi por consequência dos nossos pecados. Então, Jesus morreu em nosso lugar, e o seu sangue, que foi oferecido a Deus como preço de resgate e redenção, a Escritura o chama o sangue incontaminado e imaculado, cujo valor é incalculável. E Pedro, quando afirmou aos irmãos, ele disse: porque não fostes resgatados, não foi com ouro e prata que fosse resgatados da vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado e imaculado, o qual se ofereceu a si mesmo a Deus. Então, a morte de Jesus tinha um significado. Não é um espetáculo ao mundo, mas é o cumprimento do propósito de Deus para, através da morte de Jesus, salvar homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e redimidos, levá-los à presença de Deus para ser-lhes restaurada a comunhão que eles perderam na ocasião do Éden por conta de Adão. Então Jesus morreu com esta finalidade. Ele foi sepultado, mas a morte não teve poder de detê-lo. E ao terceiro dia, Jesus então ressuscitou, triunfante, vitorioso, poderoso. Quando ele aparece a João na ilha de Patmos em uma visão, ele diz: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Então Jesus venceu o mundo, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu a morte. Ele triunfou sobre todas estas coisas, e a ressurreição de Jesus selou diante de Deus a nossa justificação. Bem, se ele morreu por conta dos nossos pecados, a Escritura afirma que ele ressuscitou para a nossa justificação. Então, a morte e ressurreição de Jesus completam o plano do perdão, da reconciliação
e da nossa justificação e aceitação diante de Deus. Porque se não houvesse a ressurreição, como poderíamos afirmar a justificação? Mas a palavra diz, mas ele ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. Então, Jesus venceu todos os obstáculos que poderiam apresentar. Jesus ofereceu-se como preço integral para toda a iniquidade, que foi aceito por Deus, colocado à disposição daqueles que creem em Jesus para a salvação. E após Jesus realizar este importante trabalho, a palavra de Deus nos afirma que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Então observamos, ele desceu do céu, ele veio à terra, realizou o seu trabalho aqui, em obediência ao Pai. Terminado a sua obra aqui, o que ele fez? Ele voltou para o céu. Ele voltou para o lugar de onde tinha saído. E em Atos, no capítulo 1 e no versículo 11, nós encontramos aqui a palavra dos anjos a respeito de Jesus, afirmando o seguinte: e estando com os olhos, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vistes ir. Então observe, Jesus veio do céu à terra, anjos anunciaram a entrada de Jesus na terra, no seu nascimento, anjos que apareceram aos pastores lá no campo e disseram, vos trago boas novas de grande alegria, porque hoje vos nasceu Cristo, o Salvador, na cidade de Davi. O nascimento de Jesus foi anunciado pelos anjos, quando ele deixou o céu e veio à terra. Quando ele termina o seu trabalho na terra e volta para o céu, os anjos voltam a dar testemunho que ele chegou lá, no lugar de onde ele tinha saído, e com uma promessa, que ele voltará do mesmo modo que ele subiu. Então observe aqui, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, há de voltar, assim como para o céu o vistes ir. Então encontramos que a vinda de Jesus à terra foi para cumprir o plano e o propósito de Deus em favor da humanidade, a fim de que ela, redimida, liberta, transformada, justificada, pudesse estar identificada com Deus e assegurado com a promessa de desfrutar muito breve a eternidade com Deus. Então tudo isto só se tornou possível através de Jesus. Então ele voltou para o céu, de onde tinha vindo, está lá, aguardando o momento em que o Pai ordenará que ele venha buscar aqueles que ele salvou aqui na terra, e ele virá muito breve. Ele próprio disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E o escritor aos Hebreus, ele deixou registrado aqui, no capítulo 9 e o versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Então Jesus prometeu voltar outra vez, mas não voltará agora para morrer, não voltará agora para ser levado ao madeiro. Ele voltará para levar consigo aqueles que por ele foram salvos aqui na terra. Então, na terra é o lugar da atuação do plano de salvação. Fora da terra não há nenhum lugar onde se proclame salvação. Salvação foi efetuado para a terra, mesmo porque não há vida humana em outro lugar a não ser na terra. Deus criou céus e terra e colocou o homem na terra para viver na terra. E na terra ele vive
ele morre e ele tem a sua existência aqui. Por isso que foi preciso que Jesus deixasse o céu, a esfera celestial, para vir à terra, a esfera terrena, e habitar entre os homens, para ali então dar-se a conhecer e realizar o plano e o propósito de Deus com vistas à salvação da humanidade. Então, 7 coisas nós encontramos em Jesus, o homem do céu que desceu e voltou para o céu. Desceu com a finalidade, com o propósito, com o plano a realizar, tendo-o realizado, ele voltou para o lugar de onde tinha vindo. Então nós observamos, em primeiro lugar, Jesus veio do céu para a terra. Para entrar na terra, foi preciso isto acontecer através da encarnação, ou seja, a concepção divina de Jesus no ventre de Maria, a Virgem, conforme estava profetizado por Isaías, 700 anos antes deste acontecimento. E foi assim que ele veio. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E a entrada na terra só se dá através do nascimento físico. Todos nós entramos na existência através do nascimento físico. E com Jesus não foi diferente. Ele também passou por esse mesmo caminho e o seu nascimento foi natural entre os homens. Viveu a vida comum dos homens, da humanidade, até chegar o momento de ele iniciar o seu ministério aqui na terra, cumprindo cada uma das coisas que estavam escritas através dos profetas anteriores. Jesus veio para cumprir o plano e a vontade de Deus. Então, esta é a razão porque ele precisou deixar o céu e vir à terra, porque precisava ser alguém igual a nós para assumir o nosso lugar e resolver a nossa pendência diante de Deus e nos libertar do grande peso da condenação que pairava sobre a nossa vida. Isto Jesus fez através da sua vida aqui na terra. Então, aqui na terra, ele nasceu, ele viveu, ele morreu aqui na terra, sua morte sacrificial, sua morte reconciliatória, sua morte propiciatória, sua morte remidora. Ele morreu a nosso favor. Ele foi sepultado, mas ele venceu a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, triunfante. Morreu por causa dos nossos pecados. Ressuscitou por causa da nossa justificação. Voltou então para o céu, tendo consumado a obra que o Pai lhe tinha dado aqui na terra. Ele está lá agora aguardando o momento em que Deus, o Pai, o direcionará para que ele desça a buscar os salvos aqui da terra. Então, em sétimo lugar, Jesus voltará outra vez para buscar o seu povo. Nós somos alimentados com a convicção, a esperança e a expectativa desta volta gloriosa de Jesus para nos tirar daqui e nos levar à presença de Deus. Não aguardamos com expectativa e alegria este momento que será único na nossa vida. Então, aquele que veio dos céus é o que voltou para os céus. Fora Jesus, ninguém subiu ao céu. Mas temos a promessa de que um dia nós subiremos ao encontro do Senhor. Iremos encontrá-lo nos ares. E dali o próprio Jesus nos levará à morada de Deus, ao céu, à presença de Deus. Onde lá, sim, desfrutaremos da eternidade. Então, que alegria saber que Jesus, como Filho de Deus, como próprio Deus, obediente, sujeitou-se a despojar-se da sua glória, a deixar o seu lar no céu e vir a esta terra, passar aqui o tempo que lhe foi necessário,
vivendo entre a humanidade e, por fim, realizando todo o propósito de Deus, ele, terminado isto, ele volta para o Pai e está lá aguardando este momento. Portanto, tenhamos alegria e regozijo em saber que aquilo que nenhum de nós poderíamos resolver na nossa própria vida, Jesus, de uma vez por todas, ele resolveu ao entregar a sua vida em sacrifício agradável diante de Deus, o que Deus aceitou e colocou à disposição de todos quantos creem no Senhor Jesus, serão por ele salvos, libertos, transformados, justificados e garantidos para a vida eterna com Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.